Você já reparou como estamos vivendo em uma época marcada pelo subjetivismo? Uma frase muito comum, que até mesmo crentes repetem sem pensar, é que a verdade é subjetiva. O que é verdade para uma pessoa pode não ser verdade para outra. Mas, como cristãos, nós não cremos assim. Nós acreditamos na verdade absoluta da palavra de Deus. Portanto, não cremos em subjetivismo, mas cremos na doutrina da Escritura. Isso nos leva a um segundo ponto de reflexão. Se cremos na verdade da palavra de Deus, precisamos estudá-la. Em um artigo para o site Reforma 21, o pastor Tim Charles listou 6 benefícios de estudar a doutrina bíblica e hoje eu quero trabalhar esses tópicos com vocês. Fica até o final, porque o último é muito importante. Olá, eu sou o pastor João Victor Souza e seja bem-vindo ao meu canal. Já peço a você que curta, comente e se inscreva. Para começarmos, primeiro precisamos definir o que é doutrina. Eu já vi absurdos por aí de gente separando o evangelho de doutrina. Já vi pastores falando que culto de domingo é culto evangelístico, não é para pregar doutrina. Culto de doutrina é com os membros em algum outro dia da semana. Mas a Bíblia, ela não faz essa distinção. Quando a Bíblia vai falar de doutrina, um dos textos que eu mais gosto é o de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 5, onde Paulo vai falar para Timóteo pregar a palavra. E no versículo 3 ele vai dizer que chegará um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Mas aí no versículo 5 ele diz: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo faz a ligação entre a doutrina sendo pregada e o trabalho de evangelista. Mas voltando ao texto, quando Paulo vai falar de doutrina, ele usa o termo sã doutrina, ou seja, uma doutrina saudável. Em outras palavras, um ensino que promove saúde. Então, mediante isso, eu gostaria de trazer alguns benefícios de estudar a Bíblia baseado no artigo do pastor Tim. Em primeiro lugar, a doutrina nos leva ao amor. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, está escrito: Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aqui, claramente, nós temos uma conexão entre conhecer a Deus e amar. O ponto é, não podemos amar aquilo que não conhecemos. E aqui é necessário que nós entendamos que o amor cristão não é um mero sentimento. O amor cristão é uma resposta à beleza e à perfeição do caráter de Deus revelado em sua palavra. E diferente do que muitos pensam, essa resposta é prática e não somente de palavras. O pastor S. Sproul frequentemente ensinava que quanto mais conhecemos a Deus, mais nós o amamos. Isso significa que se o nosso conhecimento de Deus é superficial, o nosso amor a Deus será igualmente superficial e frágil. Mas o inverso também é verdade. Quanto mais conhecemos a Deus, mais o amaremos e, consequentemente, mais amaremos o nosso próximo. Em segundo lugar, a doutrina nos leva à humilhação e quebrantamento. Muitas pessoas têm falado que o estudo teológico pode conduzir à soberba, e isso é verdade. O pecado pode perverter até mesmo as coisas boas. Mas quando estudamos a palavra de Deus em oração, buscando conhecer a Deus, isso vai nos levar à humilhação e também ao quebrantamento. Quando estudamos sobre a santidade de Deus, quando estudamos sobre a sua soberania, mas também sobre a sua graça, seu amor, nós percebemos o quão frágeis e dependentes nós somos. Nós ficamos como Isaías, que teve uma visão do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e isso fez com que ele exclamasse: ai de mim. Herman Bavinck, em sua dogmática reformada, vai falar que o mistério da divindade deve silenciar nossa curiosidade e nos levar à reverência. Em terceiro lugar, o estudo da doutrina nos leva à obediência. Se você só pode amar a Deus se você o conhecer,
O mesmo vale para a obediência. Você só pode obedecer aquilo que você conhece. Sem a doutrina da palavra de Deus, a nossa obediência se torna pagã. Conhecer o que Deus revelou de si mesmo em sua palavra, conhecer a Cristo Jesus é o caminho para a obediência. Em quarto lugar, a doutrina leva à unidade. Algumas pessoas, querendo demonstrar ter amor, diz assim: a doutrina divide, o amor une. Mas a grande questão é que não pode haver unidade e nem amor sem a verdade da doutrina bíblica. Em Efésios, capítulo 4, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo vai ligar a unidade ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Igrejas que negligenciam a doutrina em nome da unidade da fé tornam-se vulneráveis. Crentes sem firmeza na palavra de Deus são como meninos agitados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Em quinto lugar, a doutrina nos leva à adoração. A adoração que Deus aceita é feita em espírito e em verdade. Sem a verdade da palavra de Deus, a adoração é somente fogo estranho ou, no máximo, emocionalismo. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, após 11 capítulos de densa argumentação teológica, onde ele vai falar sobre pecado, eleição, graça, segurança em Cristo Jesus, ele vai terminar o capítulo 11 dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe seja retribuído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo termina com uma doxologia. Paulo termina a sua argumentação com louvor. Meus irmãos, quanto mais mergulhamos na palavra de Deus, mais nós o adoramos. Em sexto lugar, a doutrina nos leva à segurança. Quando os cristãos estão bem fundamentados na doutrina bíblica, eles percebem rapidamente quando um falso ensino está sendo pregado. Eles podem repreender aqueles que estão se afastando da palavra de Deus. Quando os cristãos se dedicam no estudo da palavra de Deus, estão protegendo a igreja de falsos ensinos. Queridos, eu espero que você possa sair desse vídeo encorajado a estudar a palavra de Deus com mais diligência. Fiquem com Deus e até a próxima.